Nessa nossa videoaula, iremos trabalhar com as medidas de posição e dispersão. As medidas de posição constituem uma forma mais sintética de apresentar os resultados contidos nos dados observados, pois representam valores centrais em torno dos quais os dados se concentram. Envolve os cálculos de média, mediana, moda e separatrizes. As medidas de dispersão são medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno da média. Nas medidas de dispersão dos dados, estudaremos a amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Essas medidas nos auxiliarão na compreensão dos dados, gerando assim informações importantes. Para o entendimento dessas medidas, vamos utilizar a tabela dada no exemplo 2 da aula 3 do nosso material, que é essa tabela aqui. Vamos primeiramente calcular as medidas de posição, que são a média, mediana e a moda. A média é a mais usada por ser a mais compreensível e pela simplicidade no seu cálculo. A forma da média que iremos utilizar nesse caso, para esse conjunto de dados, é somatório de xi vezes fi divididos pelo somatório de fi. Primeiramente, o somatório de xi vezes fi. Ali eu já deixei pronto na nossa tabela para a gente verificar, mas o que é? Eu vou pegar o meu x e vou multiplicar pela minha frequência, que é a minha frequência absoluta. Como o meu x, no caso, seria as séries, seria as classes, não tem como multiplicar a classe. Então, eu tenho que fazer o ponto médio, que é essa coluna aqui. Então, o que seria o ponto médio? Eu faço lá os dois valores, maior limite superior mais o limite inferior, e divido por 2. Então, é só ir fazendo um a um lá. 22 mais 14 divididos por 2, 30 mais 22 divididos por 2, e assim por diante. Fiz essa continha, aí eu vou abrir uma nova coluna, onde eu vou colocar lá x vezes fi. Então, eu vou pegar o valor aqui, no caso 18, e vou multiplicar pelo fi. Então, eu faço aqui a continha, que vai me dar lá o 72. E assim, eu vou fazendo para cada uma das minhas linhas. Então, é só fazer toda a somatória, que aí eu acho a minha continha aqui do somatório x e fi. Somando todos, eu vou ter o valor lá de 1932. Aí eu preciso do somatório de fi, que é o quê? Somatório da frequência absoluta. Que eu tenho lá que são o quê? 50, né? Poderia ser notas, 50. Então, é só substituir na fórmula. Tem lá 1932 divididos por 50. Logo, a minha média será 38,64. Nesse caso, onde os dados estão agrupados em classe, vamos utilizar a fórmula de mediana, que consiste nessa fórmula que vocês estão vendo aqui. Primeiro, eu preciso determinar qual que é a minha classe mediana. Tal classe será evidentemente aquela que corresponde à frequência acumulada imediatamente superior ao quê? Somatório de fi divididos por 2. Somatório de fi eu tenho lá que é 50, divididos por 2, que é igual a 25. Volto lá na minha frequência acumulada e verifico qual a frequência superior a 25. Nesse caso, 26. Essa aqui vai ser a minha classe mediana. Agora é só voltar na fórmula e substituir, né, esses valores. Então, eu tenho lá limite inferior da classe mediana. Então, essa minha classe está aqui, o limite inferior é 30. Que soma? Vamos lá. N sobre 2, N é meu somatório de fi, né, o meu total de elementos, 50, menos frequência anterior acumulada. Vamos lá na frequência acumulada e verificamos qual que é a anterior. Nesse caso, 12. Que divide por frequência
da mediana, da classe mediana. Então, classe mediana, frequência 14. Que multiplica pela amplitude da classe. Como que eu sei a amplitude? É só verificar 70 menos 62, 8. Qualquer uma delas, né? Todos têm a mesma amplitude. Agora, é só fazer a continha, né? Então, fazendo lá primeiro, né? Usando a regra da matemática, primeiro dentro do parênteses, multiplica por 8 e soma com 30. Logo, minha mediana será igual a 37,43. Então, essa aqui é a minha mediana. Agora, vamos fazer o cálculo da moda. A moda é o número de observação que mais repetiu ou ocorreu nos dados. Primeiro, eu vou verificar qual que é a minha classe modal, que é a de maior frequência. E aí, identificada a classe modal, eu vou substituir na fórmula. Eu vou pegar aqui a frequência, a maior, o 14. Então, essa vai ser a minha classe modal. Então, vamos substituir lá na fórmula. Voltando aqui na fórmula. Eu tenho que o limite inferior da classe modal, nesse caso, então, 30, que soma. D1. D1 é a minha diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente anterior. Então, nesse caso, é 14 menos 8. Lá, 14 menos 8. D1, novamente, então 14 menos 8, que soma com D2. D2 é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente posterior. Então, 14 menos 11. Que multiplica o meu Czinho lá, que é a amplitude da classe modal. Amplitude da classe modal é só pegar o limite superior menos o inferior. 38 menos 38. E agora é só fazer a continha lá, né? 14 menos 8. Aí aqui eu faço também 14 menos 8 e somo com 14 menos 5. Logo eu vou ter um resultado de 35,33. Esta seria a minha moda ou a minha nota modal. Ainda, nesse exemplo das notas, vamos calcular as medidas de dispersão, que são amplitude, variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. Esses cálculos nos evidenciam como os dados estão dispersos no conjunto. A amplitude, a gente já viu na aula anterior, que é a diferença entre o maior e o menor valor, né? O x máximo e o x mínimo. Então, vamos calcular lá. Que eu tenho amplitude, máximo e mínimo. Máximo, 70 e o mínimo, 14. Logo, a minha amplitude será 56. Na sequência, vamos calcular a variância desses dados. Aplico, então, a fórmula da variância. Vamos pegar os valores lá, então. Somatório de xi menos a média. A média a gente já calculou anteriormente. Então, lá, lembra quando a gente calculou, lá tinha dado 38,6. Então, essa aqui é a minha média. E aí, então, é só aplicar os valores da fórmula. X, essa é a minha coluna lá, ó, x, tá? Que é o ponto médio das minhas classes. E aí, eu vou pegando valor a valor. Então, vamos aplicar na fórmula. Primeiro lá, então, primeiro valor 18, menos a média, 38,6, elevado ao quadrado, que soma com o segundo lá, 26, menos 38,6 ao quadrado. E assim eu vou fazendo o somatório, a continha para cada uma das minhas linhas, até chegar no 66 menos 38,6 ao quadrado. Tudo isso aqui divididos por n menos 1. O meu n eu sei que é 50. Então, 50 menos 1 divididos por 49. Tá? Continuando lá, então.
Aqui fazendo a continha, nós vamos ter lá que vai dar 7.303,6 divididos por 49. A minha variância, então, será 149,13. Então, esse valor vocês vão achar lá, tá? Logo, tendo o valor da variância, para o desvio fica fácil, é só calcular a raiz quadrada. Então, a variância deu lá 149,7 e a raiz quadrada desse número será meu desvio. Logo, então, meu desvio padrão é igual à raiz da minha variância e esta é a raiz de 149,13, que calculando lá vocês vão achar que é 12,21. Então, este será o meu desvio padrão. Por fim, eu posso ainda calcular o coeficiente de variação, que vai expressar a variabilidade dos dados em relação à sua média, de forma percentual. Então, temos aqui que a fórmula vai ser o quê? O desvio, então, o coeficiente de variação é igual ao desvio, divididos pela minha média, vezes 100, para poder expressar esse valor em percentual. Nesse caso, aplicando lá, eu tenho que o desvio é 12,21, divididos pela minha média, que é 38,6 vezes 100, vocês vão encontrar o coeficiente de variação igual a 31,63%. Então, aqui, né, nós temos todos os nossos dados de dispersão: amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Lembrando que você pode usar a HP12C para apresentar seus resultados. Consulte o material da unidade que faz a explicação de como utilizar a HP. Até a próxima videoaula. Bons estudos!